Professora, hoje a gente vai falar sobre manifestos modernistas, e eu vou começar falando sobre o que é manifesto, tá? Manifesto ele é um gênero textual onde predomina a argumentação em defesa de um ponto de vista, tá? Esse ponto de vista geralmente é expressado por um ou mais autores para um grande público, tá? Com que intuito? Bom, com o intuito de convencer ou sensibilizar esse público, né? E é importante também que a gente saiba que a linguagem utilizada nesses manifestos precisam ser linguagens, uma linguagem adaptada para o seu público. Então, assim, se eu estou fazendo um manifesto que é direcionado para a elite, precisa ser uma linguagem que a elite entenda bem, tá? Então, isso é importante ter em mente, tá? Bom, assim, sabendo que o manifesto é basicamente um gênero textual que predomina a argumentação em defesa de um ponto de vista, a gente vai falar agora sobre o modernismo para a gente ter essa cronologia toda aí sobre o que é manifesto modernista, o que foram os manifestos modernistas, tá? Então, vamos começar a falar sobre o modernismo. O modernismo ele foi criado entre 1922 a 1930, tá? Ele teve como marco histórico o inicial, não é inicial a palavra, mas teve como marco histórico inicial a Semana de Arte Moderna, né, que foi algo muito importante. Inclusive, no ano passado a gente estava completando 100 anos né, da Semana de Arte Moderna. Mas, enfim, essa Semana de Arte Moderna ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, tá bom? E foi algo muito importante para o modernismo, que impulsionou muito o modernismo, tá? E qual era a ideia do modernismo, né? Qual era a ideia desse manifesto modernista? A ideia era romper com as ideias tradicionalistas que predominavam muito no Brasil. Oi, professora! Hoje a gente vai falar sobre manifestos modernistas, e eu vou começar falando sobre o que é manifesto, tá? Manifesto ele é um gênero textual onde predomina a argumentação em defesa de um ponto de vista, tá? Esse ponto de vista geralmente é expressado por um ou mais autores para um grande público, tá? Com que intuito? Bom, com o intuito de convencer ou sensibilizar esse público, né? E é importante também que a gente saiba que a linguagem utilizada nesses manifestos precisa ser uma linguagem adaptada para o seu público. Então, assim, se eu estou fazendo um manifesto que é direcionado para a elite, precisa ser uma linguagem que a elite entenda bem, tá? Então, isso é importante ter em mente, tá? Bom, assim, sabendo que manifesto é basicamente um gênero textual que predomina a argumentação em defesa de um ponto de vista, a gente vai falar agora sobre o modernismo para a gente ter essa cronologia toda aí sobre o que é manifesto modernista, o que foram os manifestos modernistas, tá? Então, vamos começar a falar sobre o modernismo. O modernismo ele foi criado entre 1922 a 1930, tá? Ele teve como marco histórico o inicial, não é inicial a palavra, mas teve como marco histórico inicial a Semana de Arte Moderna, né, que foi algo muito importante. Inclusive, no ano passado a gente estava completando 100 anos né, da Semana de Arte Moderna. Mas, enfim, essa Semana de Arte Moderna ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, tá bom? E foi algo muito importante para o modernismo, que impulsionou muito o modernismo, tá? E qual era a ideia do modernismo, né? Qual era a ideia desse manifesto modernista? A ideia era romper com as ideias tradicionalistas que predominavam muito no Brasil. Eles prezavam muito, eles eram muito positivistas, né? Os parnasianos, eles eram muito positivistas e eles prezavam muito pela objetividade da ciência, sabe? Então, assim, para os parnasianos, a beleza de um poema, ela vinha através do rigor da forma, sabe?
e não uma inspiração. A inspiração ela ficava como segundo plano, não era tão importante quanto o rigor ali ao fazer um poema. Então, assim, a ideia desse parnasianismo também era muito predominante no Brasil, na elite brasileira. E aí, o modernismo queria justamente romper com esses pensamentos, sabe? Na época, os autores do modernismo, desse movimento, eles foram inspirados nas vanguardas europeias, né? Que na época também tinham rompido aí com esse tradicionalismo através do cubismo, do dadaísmo, do futurismo, surrealismo e o outro, se eu não me engano, não me vem a memória agora. Expressionismo, isso. E através do expressionismo também. Então, assim, importando essas ideias europeias, eles queriam trazer essa ruptura com as tradições, sabe? Mas também dando uma roupagem brasileira, uma roupagem nacional para isso. Ou seja, dando um toque brasileiro. E como isso? Prezando pela independência e pela valorização da cultura cotidiana brasileira. Ou seja, valorizar o cotidiano do brasileiro era um ideal modernista, sabe? Desmistificar que precisava de tanto rigor assim para fazer arte era um ideal modernista. Então, assim, tendo em mente que o modernismo defendia isso, defendia ressignificar a forma de fazer arte, tá? Então, assim, tendo isso em mente, a gente vê que os manifestos modernistas, eles foram movimentos criados com o intuito de convencer a elite dessas ideias modernistas, tá? Porque na época a arte realmente era algo que estava nas mãos da elite. Então, nada mais justo do que convencer a elite. Como eu disse, o manifesto precisa ser adequado para o seu público. E o público desse manifesto era a elite. Infelizmente, na época, a arte estava nas mãos da elite. E é isso, né? Então, assim, a Semana de Arte Moderna foi basicamente uma semana de manifestos, porque tendo em mente que manifestos são criados com o intuito de convencer a elite dessas ideias modernistas, tá? Porque na época a arte realmente era algo que estava nas mãos da elite. Então, nada mais justo do que convencer a elite. Como eu disse, o manifesto ele precisa ser adequado para o seu público. E o público desse manifesto era a elite. Infelizmente, na época, a arte estava nas mãos da elite. E é isso, né? Então, assim, a Semana de Arte Moderna foi basicamente uma semana de manifestos, porque tendo em mente que manifestos são um gênero textual, assim, foram manifestos em forma de arte, né? Então, é isso. Oi, professora, meu nome é Vitória e eu vou falar sobre o Manifesto para o Brasil. Vamos lá, o Manifesto para o Brasil foi entre outros manifestos modernistas que teve início em 1924 e tomou lugar na primeira fase do modernismo, que também é conhecido como fase heróica, que apresentava várias formas de abordagem patriótica. Um dos principais marcos do manifesto foi a publicação do livro Pau Brasil, em 1925, por Oswaldo de Andrade, que teve a ilustração da artista plástica Tarsila do Amaral. E tudo isso aconteceu na Semana de Arte Moderna, em 1922, que veio à tona várias inovações culturais, artísticas e tal. E logo em sequência, o Oswaldo de Andrade publica o Manifesto para o Brasil, que viria a ser criticado logo em seguida, né, do Manifesto Verde e Amarelo. E o Manifesto para o Brasil, ele é um manifesto nativista. Isso quer dizer o quê? Ele buscava ser uma poesia brasileira de exportação, tal como o Pau-Brasil ele foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado. Então, o Oswaldo de Andrade ele buscava muito isso, ele defendia que a poesia brasileira
fosse um produto cultural de exportação. As características do pau-brasil são a influência dos movimentos nas vanguardas europeias, inovação e originalidade, tipo assim, linguagem simples, presença do primitivismo, do nacionalismo e do nativismo, valorização das histórias brasileiras e crítica a muitos valores da burguesia e da cultura erudita. Professora, meu nome é Yasmin e hoje estou aqui para apresentar o trabalho sobre o Manifesto Verde e Amarelo. Vamos lá? O Amarelo é um movimento literário modelista brasileiro fundado por Cassiano Ricardo, Menotti Del Pinche e Pílio Salgado em 1926. O Ano da Arte Moderna, em 1992, marco do modelista no Brasil, os artistas começaram a apresentar novas propostas de arte decimadas através de publicações, especialmente os manifestos que foram marcados na primeira fase do modernista, como Bel Brasil, Verde e Amarelo e Antropofagia e etc. Andrade, em 1890 e 1954, frequentemente ativizadas as suas raízes tanto sociais como burguesas, como acadêmicas. Ao mesmo tempo, pregava o nacionalismo numa linha primitiva de valorizações do nosso passado histórico, mas sempre temperado pela crítica. Dessas suas características, em 1894, Oswald de Andrade escreve o Manifesto da Poesia do Pau-Brasil, afrancesado, conforme foi contado pelo movimento Verde e Amarelo, que despontava em São Paulo. O Manifesto Verde e Amarelo decorre como uma forma de relação ao modelo nacionalista preconizado pelo escritor Oswald de Andrade. E o movimento Verde e Amarelo defendia o protecionismo em excesso e teve clara tendência de nazifascista. Em 1927, o Manifesto Verde e Amarelo se transformou na Escola da ANTRA, ou Grupo da ANTRA, e em 1998, e a vez de Oswald de Andrade, em parceria com o Tarcísio do Amaral, em 1886 e 1974, e Raul Bob em 1898 e 1984, lançaram o movimento do Antropofagia. O principal objetivo do Manifesto Verde e Amarelo é propor uma nacionalidade pura, nacionalismo puro, né? Primitivo e sem qualquer tipo de influência. Esse é o objetivo, um dos principais objetivos do Manifesto Verde e Amarelo. Principais características do Manifesto Verde e Amarelo é a ideologia fascismo baseada no nazismo, que também estava nesse como manifesto. E a escola da ANTA recebeu esse nome como uma representação da nacionalidade brasileira, dando um contexto mínimo nesse animal na cultura tupi, principal tribó da indígena brasileira. O Manifesto Antropófago ou Antropofágico foi um manifesto literário escrito por Oswald de Andrade, publicado em maio de 1928, que tinha como objetivo repensar a dependência cultural brasileira. A ideia do movimento teve início na Europa, quando Oswald de Andrade ele assistiu ao manifesto futurista do italiano Filippo Tommaso Marinetti. Ele estava em Paris quando Marinetti anunciou o compromisso da literatura com uma nova civilização técnica, marcada sobretudo pelo combate ao academismo. A permanência dele influenciou diretamente num período marcado pela decadência do parnasianismo e do simbolismo. Oswald se juntou com Menotti Del Pinche e Mário de Andrade e começaram a escrever para os jornais brasileiros.
e, apoiados nos ideais do futurismo, eles romperam com o tradicionalismo e com o conservadorismo. No decorrer do manifesto, ele reconta metaforicamente a história do Brasil, associando figuras como Padre Vieira e Anchieta, a mãe dos Gracos e a corte de Dom João VI. Oswald caracteriza como Idade de Ouro a época do Brasil não colonizado. É isso, professora. Obrigada por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado do nosso trabalho. É isso, beijo!